Olá, tudo bem? Eu sei que essa saudação lembra alguém, né? Lembra que tem um jornalista que ele falava, Olá, tudo bem? Aí ele já morreu, né? Então, bom, nós estamos fazendo um caminho e esse caminho é agora, depois da ressurreição de Jesus até Pentecostes. E é impressionante, hoje eu estava lendo sobre o Espírito Santo, porque é isso que nós estamos fazendo, nós estamos esperando o Espírito Santo, nós estamos vivendo ainda a Páscoa, não é? Então, o primeiro domingo de pós-Páscoa, depois segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, enfim. E nós vamos até os 50 dias, que é Pentecostes. E tem uma curiosidade que é muito legal. O número 40, a gente já estudou ele aqui exaustivamente. É uma curiosidade que eu aprendi hoje, tá bom? Olha que coisa linda. Jesus ficou 40 dias no deserto, certo? E aí, lá no domingo de Ramos, que termina a quaresma, Jesus termina ali o jejum, termina tudo. A gente continua depois, mas termina ali, liturgicamente falando, né? Vai da quarta-feira de cinzas até domingo de Ramos. Depois, o que aconteceu? Da ressurreição de Jesus até Pentecostes são 50 dias. E aí a gente fica sempre pensando, né? Que aconteceu, né? Que era 40, agora é 50 dias. Mas olha que coisa maravilhosa. Jesus, a ascensão de Jesus é 10 dias antes de Pentecostes, que dá os 40 dias. Então Jesus ele começa um ciclo de 40 dias, né, antes da Páscoa, e depois ele vive um ciclo de 40 dias catequizando os apóstolos, aparecendo para eles e tudo mais, para preparar a vinda do Espírito Santo. Aqui atrás está Nossa Senhora e os apóstolos, e eles estão esperando o Espírito Santo. Então a gente pode dizer que essa Nossa Senhora aqui é a Imaculada do Espírito Santo, não é? A Aliança de Misericórdia vive a Imaculada do Espírito Santo, aquela sem pecado que recebeu o Espírito Santo, que anunciou, né? Bom, não vou entrar nesse assunto, senão a gente não fala o que a gente tem que falar hoje. A pergunta é: quem é o Espírito Santo? Se fala tanto do Espírito Santo, mas quem é o Espírito Santo? Nós sabemos de Jesus, sabemos de Deus Pai, mas do Espírito Santo parece que tem uma interrogação, uma névoa, né? Porque não é muito claro, né? Quem é o Espírito Santo? Por exemplo, tem seitas, e eu não vou falar o nome das seitas, porque geralmente quando a gente fala, vira propaganda, né? Mas tem seitas que eles falam que não existe o Espírito Santo. O Espírito Santo é a força de Deus aqui na Terra. É a ação de Deus aqui na Terra. Não deixa de ser, o Espírito Santo é a força de Deus aqui na Terra. Ele é a ação de Deus aqui na Terra também. Mas o Espírito Santo, a primeira coisa, ele é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. É a Trindade. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Nós temos um dogma de fé na Igreja Católica que nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E Jesus mesmo ensinou, ele falou: ide por toda a terra, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é? Se o Espírito Santo não fosse Deus, uma pessoa, ele ia falar: batizar em nome do Pai e do Filho, e não do Espírito Santo. Então a primeira coisa, o Espírito Santo é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, eu só posso me relacionar com pessoas. Não tem como eu me relacionar com o vento, com as árvores. Bom, tem gente que inventa, mas não tem como, entendeu? Né? Eu tenho que me relacionar com uma pessoa. Então eu me relaciono com Jesus, é uma pessoa. Eu me relaciono com Deus Pai, é uma pessoa. Eu me relaciono com o Espírito Santo, que é uma pessoa. Na Trindade, vou falar rapidinho isso aqui, a Trindade é um grande mistério. Por quê? Porque nós cremos num Deus que é três: Pai, Filho e Espírito Santo.
Só que é uma relação de amor entre os três que é tão linda que daria para a gente ficar aqui um dia inteiro só falando disso, não é? Mas pensa bem, nós temos Deus Pai, que é o que ama. Nós temos Deus Filho, Jesus, que é o amado. E nós temos o Espírito Santo, que envolve os dois, que é o amor. Então, quem é o Espírito Santo? Ele é o amor entre Deus Pai e Jesus e nós que somos filhos. O Espírito Santo é o amor aqui na terra. Mas nós estamos agora nesse tempo da espera de Pentecostes, então nós temos que pedir sabedoria para Deus. Por quê? Porque nós estamos nos relacionando com uma pessoa que vai transformar a nossa vida. O Rosivaldo falava aí antes que ele já fez muitos encontros. Ele sempre foi da igreja, mas no ECM alguma coisa mudou dentro dele e nós sabemos o que é, porque nós pedimos que o Espírito Santo transforme. Nós pedimos a efusão do Espírito Santo, que o Espírito Santo restaure todas as coisas. E ele faz. Então, olha só para a gente fechar aqui, é uma formação rapidinha, tá bom? São só pílulas, mas é uma catequese, e essa catequese depois você pode assistir de novo, e você pode aprofundar, e quando você começa a se relacionar com o Espírito Santo, vai acontecer algo extraordinário, a tua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais, tá bom? Olha só. Terceira pessoa da Santíssima Trindade. As imagens que nós temos do Espírito Santo são a pomba, as línguas de fogo, e ele é o Consolador, ele, né? Bom, são as atribuições do Espírito Santo. Ele acalma, ele consola, socorre, ele dá esperança, nos convence do amor de Deus, o Espírito Santo. Lembra que Jesus falou que vocês não precisavam se preocupar com nada, porque quando viesse o Paráclito, e ele é o Paráclito, ainda agora nesses 50 dias eu vou explicar o que é o Paráclito, quando viesse o Consolador, ele colocaria palavras na tua boca, ele te daria todo o entendimento, toda a sabedoria, tudo que você precisa saber. Então, Jesus está se referindo a uma pessoa. Ele virá e ele fará isso. Então, é uma pessoa, tá bom? O Espírito Santo. Bom, nos convence do amor de Deus, guia-nos em nossas decisões, ele nos dá sabedoria. E aqui nós temos os 7 dons do Espírito Santo, que é sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Teve uma vez aqui que nós fizemos a formação de cada dom, lembra? Explicamos cada dom, o que ele é. Vamos ver se agora dá tempo, a gente vai fazer de novo, porque agora nós vamos gravar, né? Depois tem os carismas do Espírito Santo. Então, os dons são 7, certo? São 7. A palavra dom é presente. Então, o dom é um presente que o Espírito Santo te dá. Ele dá os 7 dons para todo mundo? Não, às vezes você pode ter um, mas se você não usar esse presente, ele tira, tá? Lembra os talentos? Ele te dá um dom, você não usa, ele tira. Mas se você der, ele vai te dar outros presentes, tá bom? Outros dons, se você usar. Depois tem os carismas. Carismas a gente poderia traduzir como ferramenta. Então são ferramentas que Deus nos dá para evangelizar, para chegar no coração do outro. Então vamos lá, ó. Fé, interpretação, profecia, cura, línguas, milagres, discernimento, palavra de ciência, sabedoria. Depois tem o dom de cantar, o dom de pregar, o dom do conselho. O conselho já é um dos dons do Espírito Santo, mas assim, o dom de perceber as coisas, discernimento dos espíritos e tudo isso, não é? Nós temos aqui vários irmãos que têm vários dons desse, não é? Então, tem um que tem o dom da palavra, a gente vai rezar pelas pessoas, aí a pessoa fala, a gente tem uma palavra, e é incrível, a pessoa lê a palavra e tem tudo a ver com o que Deus quer falar com aquela pessoa. Tem outro que tem dom de ciência, olha, eu acho,
eu vi uma criança chorando, eu vi não sei o quê. Já aconteceu isso? O outro tem um dom, o outro tem outro dom, outro tem outro dom, outro tem outro dom. E quando a gente está junto, Deus age e soma todos esses dons aí, tá bom? Só para terminar, então, o que é que o Espírito Santo vai fazer se você nesses 40, 50 dias pedir o Espírito Santo na tua vida? Ele vai te transformar num evangelizador, num pescador de homens, para que a gente possa chegar nos corações mais endurecidos. E é isso que o Rosivaldo falava aí, nós vamos chegar naqueles corações, gente, que ninguém... Olha, primeira vez num retiro que a gente viu uma menina lá, que ela falou assim, uma pessoa falou assim, eu não acredito no amor. E a menina falou, é isso mesmo, o amor não existe. Aí até o palestrante falou assim, o quê? O que você falou? Ela falou, é isso mesmo, não existe. Eu não acredito, eu não sinto amor, ele não existe. Uma jovem de 16 anos. Nós estávamos lá no encontro e a gente perguntou lá quem lá já tinha tido o desejo de tirar a própria vida, de morrer. Gente, de 10 a 15 pessoas foram lá, se ajoelharam diante de Jesus e eles com desejo de morte. É gravíssimo isso. E quando você pede o Espírito Santo, ele vai te dar a graça de você poder chegar nos corações mais endurecidos. Nesses corações, esses que estão morrendo, que estão tentando morrer. Amém? Então eu queria que você fechasse seus olhos. Falei que a hora que voa, não dá tempo de nada. E a gente vai pedir que o Espírito Santo nos encaminhe para que a gente possa recebê-lo. Vem, Espírito Santo de Deus, toca os nossos corações, toca a nossa vida, Senhor, que nós possamos te receber, Senhor, nesses 50 dias, nesse Pentecostes, que nós possamos nos preparar, Senhor, para receber você em nossa vida, para que nós possamos ser canais de graça, como Pedro, que nós possamos ser pescadores de homens. Mas dá-nos a graça, dá um dom especial, dá um carisma, Senhor, da gente chegar nos corações mais endurecidos, naqueles corações, Senhor, das pessoas que estão pensando em tirar a própria vida, naqueles que não têm mais sentido, nos que não acreditam mais no amor, Senhor. Dá-nos essa graça, Senhor, para que nós possamos restaurar vidas em Teu nome, Senhor, e que você seja reconhecido, que nós nunca ninguém lembre de nós, mas que eles lembrem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Que Maria Imaculada do Espírito Santo possa entrar na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, em tudo que você faz. Amém. Fica com Deus. Até a próxima.